como advogada italiana e que trabalha quase 10 anos com cidadania italiana, eu vim aqui para falar para vocês a respeito do decreto-lei do governo italiano que saiu nesta última sexta-feira, dia 28 de março desse ano de 2025, e que altera drasticamente a lei sobre cidadania italiana. Nesse vídeo eu vou tentar ser o mais simples e didática possível para explicar para vocês o que alterou, quais as limitações, quais as consequências e principalmente o que pode ser feito para quem primeiro já ingressou com um processo judicial, para quem já ingressou com um processo administrativo, ou seja, deu entrada perante algum consulado italiano em qualquer lugar do mundo, ou perante o comune italiano, né, a cidade italiana está fazendo o seu processo, já deu entrada. Para quem já tinha ingressado na fila do consulado italiano, ou seja, tinha feito aquela inscrição naquela fila de espera, ok? E para quem não tinha se mexido, não tinha dado entrada, mas é descendente e seria apto a requerer a cidadania pelas regras anteriores a esse decreto. Faço um parênteses que eu não vou me ater a questões mais técnicas, como, por exemplo, o fato de o decreto ele ter um caráter de urgência. Então, todas essas mudanças substanciais que foram feitas na lei, elas vêm através de um mecanismo de lei que tem um caráter de urgência e que isso, por si só, já é bastante discutível, bem como eu não vou me ater ao fato da questão do direito adquirido, que vocês devem estar ouvindo falar, que seria baseado no direito adquirido, que é conforme a data de nascimento desses descendentes. Porque exatamente a lei de 91, de 1992, que é a lei que fala da cidadania italiana sanguínea, ela prevê que é cittadino italiano il figlio del cittadino italiano, e por isso que a gente não tem um limite geracional. Por isso mesmo que, em tese, quem nasceu no vigor dessa lei antiga, vamos já chamar de lei antiga, em tese, pelo fato do nascimento, já estaria protegido e aplicável às leis conforme a data de nascimento, ok? Mas eu não vou entrar nesse mérito, nessa discussão, porque certamente vai ser uma questão de discussão posteriormente, mas agora eu vou me ater mais ao lado prático e do que a gente vai ter que fazer para, enfim, solucionar, entre aspas, o que pode ser feito para solucionar essa questão. Bom, o que muda na lei que é importante a gente saber? Basicamente, a lei prevê um limite de geração, um limite de até 2 gerações. Ou seja, quem possui pais ou avós nascidos na Itália, mesmo que essa pessoa seja nascida no exterior, ela pode adquirir a cidadania italiana e ela é enquadrada como cidadão italiano per nascita, de nascimento. Tem também a possibilidade de aquele que é filho de italiano, mesmo italiano não nascido na Itália, ok, que os pais são cidadãos italianos, adquirir a cidadania italiana se ele nascer na Itália ou se um dos pais, o cidadão italiano, o pai cidadão italiano, tiver residido na Itália antes do nascimento dele por pelo menos 2 anos em maneira continuativa. Independente das discussões que estão por vir a respeito do direito adquirido ou não, esse decreto ele foi específico em dizer que essas novas limitações, elas entram em vigor juntamente com a entrada em vigor do decreto. Ou seja, não interessa aqui a data de nascimento desses descendentes e desses requerentes. Efetivamente, a Itália era talvez o único país europeu que não previa um limite de gerações para requerer cidadania. Na verdade, o único limite que a gente tinha era a própria data de unificação italiana, de criação do Estado italiano, que era, a gente reportava a data de 1861. Claro que algumas regiões tinham datas específicas de anexação, mas como linha geral, a gente tinha aí descendentes de italianos nascidos na Itália de 1861 ou talvez até um pouco antes dessa data. Agora, a Itália, ela vem com o argumento da necessidade de ter um vínculo efetivo com o seu país para a aquisição da cidadania sanguínea, né? Esse princípio do vínculo efetivo, ele é um princípio europeu para se adequar, até porque dentro da Europa a gente sabe que tem o princípio da livre circulação e tudo mais. Então a Itália ela vem com esse embasamento para dizer da necessidade de limitar as gerações, da necessidade de ter, por exemplo, um requisito de residência de 2 anos para poder conceder a cidadania italiana. Tem também outras 3 interessantes modificações. A primeira a respeito dos cônjuges de cidadãos italianos, que antes faziam um processo normalmente, podiam fazer também residindo no exterior. Hoje, a partir deste decreto de lei, os cônjuges de cidadãos italianos podem fazer o processo de naturalização, porém devem residir na Itália. Tem também a modificação a respeito da cidadania via materna,
atendendo ainda aquelas limitações geracionais, ok? Então, os filhos nascidos em janeiro de 1927, ou seja, que não haviam completado 21 anos até a data da Constituição Italiana, que é janeiro de 1948, podem também fazer o processo de cidadania italiana, né? Que era uma questão controversa que a gente acabava indo para as vias judiciais. Agora eles também já colocam isso como uma questão pacífica e solucionada. E a última questão importante é a questão do prazo, que agora vem alterado, que antes era previsto o prazo de 2 anos perante os consulados. Os comunes aqui variava de 3, 6 meses, 2 anos, dependia um pouco do comune, mas hoje ele vem estabelecido em 48 meses para a realização do procedimento. É interessante falar para vocês também que quem reside no exterior e vai fazer o requerimento da cidadania italiana não tem mais como competente o consulado. O procedimento ele vai ser feito em um ufficio centralizado com a Farnesina, com o Ministério degli Affari Esteri italiano, e então esse processo ele vai acontecer por lá. Durante 1 ano eles vão organizar esse novo setor e que, portanto, vai ficar encarregado de receber esses novos pedidos. Então, agora vem um ponto crucial aqui, que é a parte mais prática. O texto, ele prevê que as regras antigas, elas permanecem em vigor para todos aqueles que já fizeram o processo e para aqueles que já deram entrada com o pedido até a hora 23h59 do dia 27 de março de 2025. Então, dessa forma, quem já fez o processo de cidadania, já acabou, está esperando, aguardando a emissão do passaporte, o importante é que o processo ele já esteja concluído, realmente não precisa se preocupar, porque esse novo decreto, essa nova lei não vai influenciar na cidadania de ninguém. Quem já deu entrada no processo judicial, também, então, não precisa se preocupar, porque o processo vai ser julgado conforme a legislação, vamos chamar já, a legislação antiga, ok? Então, também não precisa se preocupar. Quem já deu entrada no comune e já deu entrada na documentação perante o consulado, também, em tese, não precisa se preocupar, porque deve ser aplicado a legislação antiga. Inclusive, se a pessoa tiver qualquer problema, principalmente perante os comunes, que se recusarem a fazer o processo, ou quiserem mudar a legislação, ou quiserem aplicar o prazo novo, a gente pode sim adotar medidas judiciais para tentar solucionar essa questão, porque até mesmo o decreto, nesse ponto, ele é bem específico e ele protege dizendo que vale a legislação antiga para quem já deu entrada no pedido. Com relação àquelas pessoas que tinham entrado na fila do consulado, mas que ainda não tinham sido convocadas, a questão é um pouco mais delicada, um pouco mais controversa, porém, a gente pode entender sim que já tinham entrado com pedido e a gente pode ser não aceito pelo consulado, que provavelmente não vai ser aceito, a gente pode sim pensar em ingressar judicialmente. Então, em teoria, quem tinha pelo menos entrado na fila do consulado e que a gente consiga atestar isso, a gente pode sim pensar no processo judicial para ainda tentar resgatar a cidadania pelas regras anteriores. Mesma coisa, talvez, para alguém que já estava na Itália, já tinha dado entrada na residência, queria fazer o processo de forma administrativa, mas não chegou a protocolar o pedido, a gente pode avaliar e ver se é cabível realizar o processo em via judicial, ok? Claro que aqui, nesses 2 últimos casos, a gente está falando de riscos maiores, porque a gente não tem uma proteção maior na lei, no próprio decreto, porém, sim, a gente tem argumentos jurídicos para poder, enfim, lutar por esses direitos a partir das regras anteriores. E quem não tinha se mexido, não tinha dado entrada, não tinha entrado na fila do consulado, né, mas é descendente, teria possibilidade de fazer a cidadania pelas regras antigas, mesmo que o decreto ele não tenha nenhum tipo de proteção, porque mudou e mudou. Inclusive, é importante eu dizer que o fato de um membro da família ter feito o processo, isso não te protege, não influencia, né? Assim como não influenciava, não comprometia antes o processo de ninguém, não obrigava nenhum juiz ou não obrigava nenhum comune pelo fato de ter um irmão, um parente que fez o processo, apesar de que ajudava. E apesar de que muito provavelmente isso também pode entrar na discussão, porque a gente vai ter irmãos aí com diferença de 1 ano, talvez, de nascimento, que um se aplica uma regra e outro se aplica a outra. Então, eu acredito que o debate, depois ele vai emergir também essas questões. Porém, é importante dizer que essas pessoas que não tinham dado entrada em nada, a gente ainda entende a possibilidade de requerer judicialmente, porém é um processo de maior risco e ele vem fundamentado no direito adquirido a partir do nascimento dessa pessoa para a aplicação das regras antigas, que é uma questão muito discutível e que provavelmente não vai dar aquela segurança como para os outros casos específicos. Espero ter sido didática, direta e o mais prática possível para expor para vocês a situação atual da cidadania italiana.
Como eu sempre disse, eu era suspeita para falar, mas a Itália ela já dava movimentos de alteração nesse texto de lei, que realmente era diferenciado, né? Eu diria assim, até em relação ao mundo todo, era um requisito de cidadania sanguínea muito diferenciado e que a qualquer momento, sim, a gente podia prever essa mudança, né? Apesar de que foi uma mudança drástica, muito repentina, que pegou todos de surpresa, mas agora o que a gente tem, principalmente para batalhar em relação a pelo menos a quem já tinha feito os primeiros movimentos para dar entrada, ou enfim, quem teria o direito, né, ou por N motivos não tinha dado entrada ainda, a gente tem como batalhar basicamente judicialmente, né, perante os tribunais italianos e até para a mudança dessa legislação aí, para a declaração de inconstitucionalidade, enfim, que serão medidas também em via judicial. Ok? Espero ter ajudado. Dúvidas, deixem nos comentários e vamos aguardando as novidades aí dessas mudanças de lei.